Grosso. Rondonópolis. Mas poderia muito bem pedir algumas indicações e tal. Eu conheço o gerente da planta também. Tipo, eu tenho maior experiência com indicadores. Tenho currículo. Bora lá, turma! Bora lá! Quinta-feira, turma, vai melhorar para a gente, que a gente ficou com o Zoom da Unimes, tá? Então, na quinta-feira, a gente vai ter o tempo todo com o Zoom da Unimes, que ele é melhor do que esse nosso aqui, que é free. Ele vai no máximo 40 minutos de cada vez, ok? Bom, vamos nos preparar aqui. Assim que a turma estiver chegando, eles vão entrando e vão acompanhando. Então, a gente acabou de falar do gerenciamento. Então, o gerenciamento é uma parte menor da administração. O gerenciamento tem a ver com o departamento. Então, eu tenho a administração da empresa, eu tenho o gerenciamento de cada um dos departamentos. E abaixo do gerenciamento, o que que vem, então? Abaixo do gerenciamento vem a gestão. É confuso a administração? É, mas são só nomes, tá, pessoal? São só nomes. O que que acontece? Administração é o guarda-chuva, gerenciamento é o departamento, e o que acontece dentro do gerenciamento chama-se gestão. A gestão trata dos níveis especializados da administração. Por exemplo, projetos, custos, qualidade, riscos. E quem faz isso é o gestor, não é o gerente. O gerente faz gerenciamento. O gestor faz a gestão. Ah, mas professor, isso é complicado. Não, tranquilo, pessoal. Isso aí vocês podem abrir os livros e olhar sem problema algum, consultar sem problema algum. Por quê? Isso aqui não precisa a gente ficar decorando. Isso aqui a gente vai aprender conforme a gente vai trabalhando em cada uma das empresas. E a gente chegou aqui numa palavra mágica: riscos. O que são os riscos? Eu vou tirar o share aqui, turma, que agora eu quero dividir aqui com vocês. Alguém já ouviu falar em riscos? Vamos lá. Quem está aqui comigo, eu quero a manifestação. Então, nós temos 3, 6, 9, 12. Tem mais gente querendo entrar aqui. De vocês que estão aí, vocês já ouviram falar em risco? Risco do quê, professor? Tem alguém comigo aí? Tem alguém comigo aqui? Estou vendo os nomes, mas não estou Risco do vendo. quê, Ninguém está professor? comigo aqui? Peraí.
Risco do quê, professor? Posso escolher? Posso escolher ou alguém vai levantar a mão aí? Você conectou o cabo? Que tipo de risco, professor? Natália, levantou a mão. Vai, Natália. Vai o quê? Tô perguntando que risco que é. Eu acho que eu não tô ouvindo ninguém, não. Que risco, professor? Vai, Natália. Que tipo de risco, professor? Não, Eu eu não queria tô ouvindo. saber primeiro se você já ouviu falar em risco. Já. Não é o risco, um risco na parede, não. A gente Risco tá- do negócio? Risco do negócio, isso. Mas vamos falar assim, quando a gente fala de seguro, a gente não está falando de seguro? Transportes e seguros internacionais. O Giliardi fez uma pergunta muito legal, falando sobre, professor, mas como é que eu sei que a carga, ele deu o exemplo lá daquela carga de Beirute. Então, vamos lá. Vamos pensar em risco agora como risco do produto. Não vamos pensar em risco do negócio, viu, Daniela? Vamos pensar em risco do produto. Então, alguém já ouviu falar em risco, não já? Vamos lá de novo, rápido. Sim ou não? Sim. Sim. Legal, Leandro. Para você, Leandro, então, o que você acha que é o risco? Eu saí um pouco do Professor, chat. posso falar? Pode, Nicole, lógico. Então, boa noite. Boa noite. Eu já trabalhei em seguradora, mas era seguro de vida, apartamento. Então, o risco seria, vamos supor, um seguro de casa, vendaval, tirar os riscos de incêndio, alagamento, essas coisas assim, do carro, colisão. É desse tipo que está falando? Isso. É disso mesmo que eu estou falando. Mas depois que Está sumindo um pouco. Acho que tu está falando longe do microfone. Volta de novo. tá me ouvindo? Tô rouca. Olha, agora Tô melhorou rouca. bastante. Tá me ouvindo agora? Muito, 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 muito. Então, pode falar. Pode falar. Não, então, como eu estava falando, eu trabalhava na corretora, mas era seguro de vida, não tem a ver com a carga. Mas, por incrível que pareça, agora eu tô fazendo estágio e eu sou responsável agora pelo seguro de carga. Aí eu tô aprendendo ainda. Eu não sei muito de carga, mas de Tá. vida, apartamento, dos demais eu entendo. Agora, de carga especificamente, não. Legal. Boa, Nicole, boa. Eu vou fazer uma outra pergunta já com base no risco. Alguém já ouviu falar em perigo? Sim, professor. Quem está Sim. falando agora? Jorge. Jorge, boa, não apareceu o seu amarelinho. Jorge e Leandro. Às vezes eu te chamo de Leandro e Jorge. Jorge, o que é o perigo? No perigo que no transporte seguro seria uma mapeação no navio e a carga cai no mar. Eu falei em risco e falei em perigo. Vocês perceberam que existe duas palavras? Elas são iguais, não foneticamente. O risco seria o que pode acontecer e o perigo seria acontecendo. Olha só. Repete de novo, Jorge. O risco seria o que poderia vir a acontecer e o perigo seria o que aconteceu ou está acontecendo no momento. Tu fez aula comigo, né, no de gestão de risco, né? Sim. Sim, né? Mas você interpretou, quer dizer, relembrou de forma diferente. É o contrário. É o contrário, Jorge. Sim, claro. É o contrário. Turma, olha só. Quando eu faço gestão de risco e gestão de perigo, olha só, nós estamos entrando numa área do departamento da empresa, certo? O departamento da empresa tem um gerente. Nessa área, nesse departamento da empresa, tem um gestor, o gestor de risco e o gestor de perigo. Vamos só ter uma ideia, vou falar para vocês, vamos ter uma ideia. Se em Santos tivesse uma placa, na praia de Santos, tivesse uma placa com uma foto de um tubarão,
Vocês acham que eu deveria escrever perigo tubarão ou risco tubarão? Ali é completamente perigo. Jorge, não, você não vale responder, Jorge. Eu te lembrei o que é. Vamos lá. Eu gostaria que outra pessoa falasse. Se tivesse na Praia de Santos uma foto de um tubarão, eu deveria escrever risco tubarão ou perigo tubarão? Perigo. Se tiver de fato, é perigo. Se não tiver e ter a possibilidade, é risco. Não é? Ok, é a resposta. Por enquanto, só segura essa. E se eu fosse numa praia do Recife e tivesse uma foto de um tubarão, eu escreveria risco ou perigo? Perigo. Recife tem tubarão. É perigo, eu acho. Então, pessoal, olha só, para mim isso é que nem contabilidade. Vocês já ouviram falar que a contabilidade fala sobre o financeiro? E tudo aquilo que a gente aprendeu do financeiro, de entradas e saídas, eu tenho que jogar fora se eu quiser aprender contabilidade? Já ouviram falar disso? Então, eu vou falar para vocês. Esqueçam tudo aquilo, fora o Jorge, tudo aquilo que vocês já ouviram falar de risco e perigo. Eu quero trazer para vocês a identificação correta. Serve, então, para quem está nessa área. Perigo. Coloquem isso na cabeça. Perigo é o potencial de acontecer. Potencial de acontecer. Mas nunca ocorreu naquele local. Vocês conseguiram entender o que eu falei? Perigo. A definição de perigo é o potencial de acontecer, mas naquele local nunca ocorreu. Então, por exemplo, em Santos, ataque de tubarão na Praia de Santos, pelo menos eu não me lembro de ter ocorrido. Mas tem o potencial de ocorrer? Tem. Potencial de ocorrer? Tem. Mas nunca ocorreu. Então, eu escrevo na Nossa, placa... eu nunca ouvi dessa forma. Uhum. Vitória, é desse jeito mesmo. Tipo, ninguém, eu acho que não que... exemplo, as pessoas normais, vai, enfim. Eu acho que elas não iriam entender dessa forma, né? Então, é interessante, né? Por isso que eu falei para jogar tudo fora. É que nem contabilidade. Tudo que você aprendeu no teu financeiro do dia a dia não vale para contabilidade. É outra coisa. Porque, igual, tipo, prof, quando a gente tem aulas de EPI e essas coisas, né? Porque eu já fiz sobre isso. O risco, é que eu não lembro exatamente se foi isso, mas eu lembro que, tipo, o risco, no caso, né? Era uma possibilidade. Então, é diferente, né? O risco é o contrário. Isso, exatamente. O perigo é a possibilidade e o risco é o que vai acontecer, né? Já vou chegar no risco, para ficar bem mais claro. Então, o perigo é o potencial. Então, quando eu falei, né, para o Giliardi, lá da refinaria Presidente Bernardes, lembra que eu falei? Então, como é que eu faço o seguro da refinaria Presidente Bernardes? Então, eu posso computar naquele seguro um incêndio? Posso. Aí eu vou ver a frequência. Já teve incêndio na refinaria Presidente Bernardes? Já. Certo? Então, a frequência me diz que já teve. Então, aquilo deixou de ser um perigo e passou a ser um risco. Então, o seguro é diferenciado. É isso que vocês vão aprender aqui um pouquinho com a gente nessa aula. Quando eu faço o seguro, eu tenho que ver o potencial ou a ocorrência, que se chama frequência. Frequência é a quantidade de vezes que já ocorreu ou que não ocorreu. Então, quando eu faço um seguro de perigo, é muito mais tranquilo. Por quê? Porque não teve ocorrência. Então, tem o potencial de ocorrer. Mas por que não vai ocorrer? Aí você vai ver, Vitória, é por todas as precauções que a empresa tem que tomar. Não sei se vocês ouviram falar ontem que tem algumas cidades no Brasil, não lembro quantas são, sei lá, acho que são 90 cidades no Brasil, das 5.570 cidades, que não tem Covid ainda.
que ninguém pegou o Covid ainda naquela cidade. E se a gente pensar, se aquela cidade não tem Covid, e eu ponho uma placa de Covid, eu escrevo em cima perigo. Perigo por quê? Porque tem o potencial de ocorrer o Covid, mas não ocorreu ainda. Se é uma cidade em que já teve alguém com Covid, muda, passa para risco. Por quê? Já deixou de ser potencial, já ocorreu. O que a gente fala da diferença entre o perigo e o risco é a quantificação. Então, por que no Recife eu falo que é risco tubarão? Porque eu quantifico quantos acidentes eu tive de tubarão com seres humanos. Então, quando eu começo a quantificar, ou seja, ocorreu um acidente, ocorreram 2 acidentes, e eu começo a quantificar, aquilo passa a ser risco. Então, quando a gente for pensar em fazer seguro de alguma coisa, eu tenho que ver o potencial ou a quantificação. Eu tenho que ver o perigo ou eu tenho que ver o risco. Conseguiram entender a diferença agora? Isso chama-se definição. Isso vai servir muito para vocês quando vocês forem fazer a cotação de um seguro. O que eu seguro? O que eu posso segurar numa importação ou numa exportação? Vamos lá, turma, me ajudem. O que eu posso segurar? A carga, o container. A carga, o container que vai, a carga que vai dentro do container. O que mais? O transporte E internacional. o transporte. Legal, beleza. Isso é o básico. Turma, isso é o básico. O Jorge vai me ajudar porque ele já fez uma aula lá na logística que a gente falou muito de gestão de risco. Então, Jorge, você vai ser meu professor secundário, tá? Então, olha só. Quem vale mais, a carga ou o transporte? A carga. Notadamente a carga. A carga tem um valor. O que é o transporte? O frete. É o serviço, não é isso? É o serviço. Então, às vezes, olha só que engraçado. Eu tô lá me estrupiando para poder fazer o estufamento daquele contêiner, não sei o quê, né? o armazenagem, o transporte, e aquilo é infinitamente inferior ao valor da carga. E aí eu falo, caramba, mas como é que pode? Como é que pode? Não, né? Eu tenho que fazer, eu tenho que transportar de um lado para o outro. Eu tenho que fazer essa movimentação, não importa o valor da carga. Só que aí, quem que cuida do seguro da carga? Quem que cuida do seguro do transporte? Como é que eu quantifico isso daí em termos de valor? Como é que eu posso jogar um valor de seguro coerente? Então, eu vou começar a estudar o histórico das coisas, certo? Eu tenho que começar a estudar o histórico das coisas. Ah, mas professor, nunca fez antes. Não, tem alguma coisa que fez semelhante. Aí a gente vai começar a estudar essa semelhança para poder quantificar. Ah, mas professor, você esqueceu de falar do transporte. Não, não. A gente vai falar de transporte e de seguro. Nós estamos falando das duas coisas. Então, o seguro tem a ver com a carga. A carga tem a ver com o transporte. Então, a gente vai começar a avaliar isso daí. Voltando um pouco, se é perigo, nunca aconteceu, ok? Então, o Giliardi, voltando lá, nunca aconteceu ou nunca tinha acontecido um acidente daquela magnitude com aquele produto. Agora aconteceu. Ah, mas professor, aconteceu em Beirute. Eu tenho que levar em consideração o que aconteceu em Beirute? Lógico. Pode ser que não tenha acontecido aqui no Porto de Santos, pode ser que não tenha acontecido em nenhum porto do Brasil, mas já aconteceu com aquela carga. Então, eu tenho que começar a estudar formas de fazer a coisa certa. O seguro vai ser mais caro ou não vai ser? Certamente, desse produto, o seguro vai ser mais caro. E é isso que a gente tem que começar a avaliar. E aí a gente vai fazer esse exercício um pouco mais na frente, né? Em termos de frequência. Frequência tem a ver com quantas vezes aconteceu. Se nunca aconteceu,
é perigo. Se já aconteceu, eu quantifiquei, é risco. E a outra coisa tem a ver é a severidade. Ok? Se acontecer aquele perigo ou risco, qual é o impacto que vai ter? Deu para entender o que eu falei? A severidade tem a ver com impacto. Essa severidade, por exemplo, se acontece uma explosão e só tem danos materiais, ela é uma categoria. Se essa explosão tem danos materiais e danos pessoais, é uma outra categoria. Se ela tem danos materiais, pessoais e ao meio ambiente, ela é uma outra categoria. Então, é isso que a gente vai aprender um pouco com relação à severidade. Ok, turma? Perguntas? Podemos voltar lá para a apresentação? Deixa eu ver, alguém pôs no chat aqui, depende do risco. Boa noite, a carga. Então, a gente vai falar muito mais sobre isso aí, tá? Carga. O que tem a ver essa carga com relação ao valor da carga e aos acidentes que ocorreram com aquela carga? Transporte. O que tem a ver com o meu modal de transporte e com a frequência de acidentes naquele transporte. Então, por exemplo, teve uma época, não sei se vocês ouviram falar, muito recente, que quase nenhum caminhoneiro queria entrar no Rio de Janeiro. Por que esses caminhoneiros, ou seja, na fase do transporte, não queriam entrar no Rio de Janeiro? Porque a frequência de acidentes, ou seja, de roubos à carga, era infinitamente superior à média brasileira. E o cara falou assim, pô, eu não quero me colocar em risco. Risco por quê? Porque eu quantifico. Não quero me colocar em perigo. Não consigo quantificar. É só um potencial. Beleza, turma? Perguntas? Perguntas? Vamos lá. Perguntas? Quero ver um positivo aí, então, de vocês que não tem perguntas antes de dividir, ok? Vamos lá. É que nem quando você dá legal, muito bom, muito bom. Vamos ver no chat que apareceu alguma coisa aqui. Tudo certo, professor. Então, vamos lá, vamos dividir novamente. Todo mundo entendeu. Muito bom. Não, mas é legal fazer essa diferença, né, para vocês entenderem o que é perigo e risco, para que quando vocês forem falar de uma cotação, vocês vão ouvir falar muito em frequência e severidade. Além do custo do produto em si, da carga em si, qual é a frequência de acidentes, qual é a severidade do acidente. Certamente esse produto agora vai ser muito, muito observado com relação ao que está ocorrendo. Porque a severidade de um acidente com esse produto é imensa. Na última vez que eu vi, tinha mais de 150 mortes, óbitos, né? Quando a gente fala em risco, é óbitos. Tem mais de 150 óbitos. Se tiver um óbito, a severidade é extrema, é o máximo da severidade, tá, turma? Só para vocês entenderem quando a gente fala de risco. Se tiver um óbito, é o máximo da severidade. Então, aí o seguro pode crer que ele é o mais caro. Beleza, turma? Vamos lá, próximo item. Ainda dentro da gestão, incentivar a participação e estimular a responsabilidade e autonomia dos funcionários, valorizar o conhecimento e habilidade das pessoas que fazem parte do negócio. Pergunta para vocês. A gestão do risco. Eu acho que eu vou voltar, vou sair do share aqui, porque essa pergunta é legal, tá? A gestão do risco, olha só, estou chegando perto da câmera. A gestão do risco ou a gestão do perigo é responsabilidade de quem? Opa, mudos? Do transportador. Ó, só o Jorge falou, do transportador. Vamos lá, quero ouvir cada um falando aí. De quem que vocês acham que é a responsabilidade da gestão do risco, é a menor partezinha, né? Da gestão do risco, chegando bem perto para vocês me verem, ou da gestão do perigo? Larissa, Marcela, Natália, Daniele, Weiner, Nicole, Vitor, Thalita.
Vamos lá, turma. De quem vocês acham que é? Repete a pergunta, por favor. Gerenciamento do risco. Não entendi. Quem foi que falou? Vamos, turma. Você pode repetir a pergunta, por favor, professor? Vitor, olha só. A gente falou da gestão. Eu falei o último lá, nós temos a administração da empresa, o gerenciamento da empresa e a gestão. Nós estamos falando de uma parte pequena, onde tem o gestor. Aí eu perguntei para vocês, de quem é a responsabilidade em qualquer empresa, na sua casa? Vamos pensar assim, na sua casa, no seu bairro, na sua escola, no De seu quem tá trabalho. vendendo até chegar ao comprador é o quem tá vendendo, né? Aí vai passar pela parte do transporte, vai ser a transportadora. Aí eu acho que tem essas partezinhas, né? Vitória, depende do Incoterm. Não Isso, depende? depende do. Isso, depende. Ah, legal. Porque então. se for levar até ele, né? Depende até que ponto vai a responsabilidade. Depois pode ser que já seja do comprador em determinado ponto, né? Então, Dependendo do agora, contrato. sim, isso. Por isso que eu falei que depende. Olha só, a pergunta foi assim, de quem é a responsabilidade sobre a gestão do risco? Vitória, você já teve aula de EPI e de EPC. A gente vai falar também sobre essas criaturinhas aí. EPI, equipamento de proteção individual, EPC, equipamento de proteção coletiva, tá? Mas vamos pensar assim, na casa de vocês, olha só, na casa de vocês, de quem é a responsabilidade sobre a gestão do risco ou sobre a gestão do perigo? É nossa. Nossa quem, Jorge? Nossa quem? Do dono. Vamos lá. Do dono, de quem? Da casa. Não, mas é só De quem do mora dono da nela. casa ou de quem Não, mora de todos que moram nela. Olha só. Todos são responsáveis pela gestão do risco do lugar. Isso. Então, voltei para o micro. Saí do macro, que é a empresa, voltei para o micro. Quando a gente fala em gestão de risco, se eu se eu ligo o botão do gás, e se a responsabilidade é do dono da casa, é só o dono da casa que faz isso? Não, é de todo mundo. De colocar um produto que não pode dentro do micro-ondas, de colocar, sei lá, alguma coisa que não pode dentro de qualquer um dos aparelhos de eletrodoméstico. Então, quando a gente fala de responsabilidade, risco e perigo, existe uma coisa, Vitória, que a gente fala sobre autoridade. Aí eu queria que vocês pensassem. Autoridade é como se fosse o dono da coisa. Então, o dono da coisa tem autoridade sobre a gestão do risco. Mas a responsabilidade é de todo mundo. É isso que eu queria, por isso que eu voltei para ver vocês aqui, eu não consigo ver, né? Eu consigo só estar vendo aqui as figurinhas de vocês. O que eu quero dizer, responsabilidade e autoridade é mais ou menos, tá? A diferença assim entre risco e perigo. Autoridade é o dono do processo. O dono do processo tem a autoridade, mas a responsabilidade é que nem quando a Vitória falou. O EPI. O EPI é o equipamento de proteção individual. Se eu recebi da minha empresa um EPI, eu tenho que usá-lo. Então, quando eu uso o EPI, eu passo a ter responsabilidade. Mas a autoridade sobre o EPI é do dono da empresa. Então, o dono da empresa me treina, fala dos riscos ou dos perigos da minha tarefa. E, em função do risco ou do perigo da minha tarefa, eu tenho que usar aquele EPI num determinado momento. Então, uma coisa é a autoridade. Mas a partir do momento que não usa, a culpa vai ser da pessoa que não estiver utilizando, né? Que não estiver utilizando. Então, por isso da responsabilidade. Ela tem responsabilidade sobre o uso do EPI. E o dono tem a autoridade para até cobrar o uso do EPI. Então, se a Vitória, por exemplo, recebe um kit de EPI e ela começa a sair na área sem utilizar aquele kit de EPI,
a responsabilidade dela é tanta que ela pode ser mandada embora por justa causa. Tá? Então, quando a gente fala da responsabilidade, a gente quer inferir dentro de vocês que todo mundo naquele processo é responsável. Então, se eu estou carregando uma carga perigosa, eu tenho que saber lidar com a responsabilidade de manusear uma carga perigosa. A autoridade sobre o tipo de contrato que a gente vai fazer, sobre o valor do seguro, está no dono do processo, que vai depender do Incoterm. Mas todo mundo, imagina eu trabalhando lá com aquele nitrato de não sei o quê e sem responsabilidade nenhuma. O que pode acontecer? Né? A gente viu o que pode acontecer. Então, tem que ser munido de responsabilidade. Então, por isso que muitas empresas pagam, para quem trabalha numa área perigosa, uma coisa chamada periculosidade. Por isso que muitas empresas pagam, numa área de insalubridade, ou seja, de doenças ao ser humano, a insalubridade. Por quê? Porque ela está imputando naquela pessoa uma responsabilidade. E que se aquela pessoa não executar a tarefa de acordo com aquela responsabilidade, ela vai ser penalizada. Alguma dúvida aí, alguma pergunta? Então, olha só, a gente já conseguiu fazer uma diferenciação entre autoridade e responsabilidade, entre perigo e risco. Anotem isso aí, hein? Anotem, olha só que legal, anotem isso aí. Vamos lá, nós temos mais 7 minutos. Vou dividir de novo com vocês a nossa tela. Então, a gente já falou da gestão e a gente falou que o empregador ele tem que incentivar a participação e estimular a responsabilidade das pessoas. E essa autonomia, valorizar o conhecimento e as habilidades das pessoas que fazem parte do negócio, que são os pilares fundamentais da minha empresa. Continuando, olha só, vamos relembrar, turma, para ter uma visão abrangente. O que seria logística? Já volto aí para a nossa tela geral. O que seria cadeia de suprimento? O que seria conceito físico e o conceito lógico da logística? Eu adoro, para quem estudou comigo no semestre passado, no primeiro e no segundo ano, e quem está agora no terceiro vai lembrar, eu adoro esse quadro amarelo, tá? Adoro mesmo esse quadro amarelo. Mas nós vamos parar o share dele aqui. Turminha, para a gente entrar no conceito de transporte, o que é logística? Vamos lá, pode ser você também, Jorge, não tem problema nenhum, não. O que é logística? Alô, alô, alô. Faltam 6 minutos. Vamos lá, turminha. É só vocês me ajudarem. O que vocês acham que é logística? É saber organizar, saber gerir o negócio. Mas que negócio, Vitor? Qualquer coisa. Você pode aplicar logística até em casa, em qualquer coisa. Então, mas vamos ser específicos aqui. O que você acha que é logística? Vamos lá. Acho que a gente... Que semestre você está, Vitor? Quarto. Então, você não teve aula comigo, só teve, acho que no primeiro, empreendedorismo, não foi? Só no primeiro, isso. Tá, então, olha só. Logística é como se eu pensasse assim. A hora que acabar a aula aqui, você está morrendo de sede. Aí você vai lá na geladeira, abre a geladeira e pega um suco. Pode ser? Pode. Pode. Vitor, como é que esse suco chegou na sua geladeira? Bom, eu tive que trabalhar para ter dinheiro para poder ir a um lugar que comprou de outro lugar para poder comprar. Muito bem. Olha, uma coisa bem simples. Logística tem a ver com movimentação de pessoas e de carga. Movimentação de pessoas e carga de uma forma bem simples. Movimentar pessoas e cargas do ponto A para o ponto B. No menor prazo, no menor custo e atendendo a necessidade do cliente. Então, Vitor, quando você abriu a geladeira e tinha um suco, você ficou contente. Por quê? Porque tinha lá
o seu suco. E se não tivesse o suco, o que você ia fazer? Ia beber alguma outra coisa. Provavelmente, se não tivesse nenhuma outra bebida, ia beber água. Mas olha só, a água chegou ali para você. Como é que ela chegou ali para você? Vamos lá, Vitor. Comprando também. Comprando Alguém de quê? teve que trazer ou eu fui comprar. Isso. Então, alguém teve que trazer. Então, para essa água, vamos pensar numa água mais simples. Água filtrada em que você encheu a garrafa e pôs na geladeira. Vamos pensar nessa água, não a comprada. Como é que essa água filtrada chegou na sua geladeira? A filtrada vem na estação de água. Vem da estação de água. Aonde fica a estação de água? Na Sabesp. Na Sabesp. Fica lá no pé da serra. Lá no pé da serra. Lá perto quando a Anchieta começa a subir. Ali fica a estação de água. Ali a água de Santos é tratada. Aí aquela água tratada é o ponto A. Como é que ela chega na sua casa? Tubulações. Tubulações. E qual é o meio de transporte, então, da água? Dutoviário. Dutoviário. Então ela chega, a água, olha só que complicado, né? A água chega na tua casa do ponto A, ela é movimentada do ponto A para o ponto B através de dutos, no menor prazo possível, no menor custo possível e atendendo às necessidades do cliente. Ah, mas professor, perto da minha casa tem uma caixa d'água enorme que ela fica armazenada temporariamente. Ok, beleza. Então a água sai da estação de tratamento e vai aqui. Eu moro na Aparecida, tem ali em cima daquele posto de saúde tem uma caixa d'água. Aquela caixa d'água alimenta a Aparecida. Então ela fica ali. Como é que ela vem para minha casa? Através da pressão. Então é isso que a gente vai estudar em termos de logística. Logística nada mais é do que movimentar pessoas ou produtos do ponto A para o ponto B, no menor tempo, no menor custo e atendendo a necessidade do cliente. Mas isso é fácil, professor. Eu vejo isso acontecer quando o motoboy entrega meus produtos, quando o iFood entrega minha comida. Aí, quando eu consigo ver, olha só para mim, quando eu consigo ver a logística, eu chamo de logística física. É o que eu consigo ver. É o caminhão, é o motoboy, é o duto, é o navio. Isso é a física, a parte física. Aquilo que eu não consigo ver, turma, aquilo que eu não consigo ver na logística, eu chamo de logística lógica, que é o que está por trás da logística, é o que acontece por trás da logística, é a programação, é o armazém, é o estoque, é a produção, é a movimentação dentro do armazém de produção. Tudo aquilo que eu não vejo é o lógico. Então, a gente tem uma pequena diferenciação, ó, já a terceira diferenciação que a gente aprende hoje. O que é logística física e o que é logística lógica. E como eu tenho menos de um minuto aqui, turma, eu quero encerrar essa aula agradecendo a participação de vocês. Vou dar um print screen rapidinho aqui em quem eu consigo ver. Quem eu não consigo ver fica para a próxima aula. E muito obrigado pela participação de vocês. Até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, turma. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, prof. Boa noite, professor. Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite.